sou o professor Jefferson Luz Godoy, sou assessor do Centro de Educação para o Pensar, estou aqui há 15 anos. Mas deixa eu contar um pouquinho para vocês a minha história aqui com o Centro, porque ela é um pouco mais ampla, mais longa do que esses 15 anos. Eu conheço o programa há 25 anos, eu sou cria, né? Eu passei por esse programa enquanto educando, em duas fases da minha etapa de formação, na formação do Fundamental 2 e também na minha educação de licenciatura em filosofia. Um dos professores autores foi meu orientador na minha licenciatura em filosofia, e que é autor aqui também da editora Sofos. Portanto, então, eu tenho uma caminhada de 25 anos com o programa Educar para o Pensar, e isso fez muita diferença na forma de eu compreender o mundo, e hoje também de eu estar educando também as minhas filhas dentro desse processo reflexivo de educar para o pensar e de pensar o mundo de uma forma diferente. Então, eu sou o professor Jefferson, sou assessor para a sua escola, estou aqui à sua disposição, e o que você precisar, nós estamos aqui para orientá-lo também dentro deste programa. Mas eu quero fazer um convite especial para você hoje, educador, educadora para o pensar, para nós ampliarmos, então, e reforçar um pouco mais ainda o seu plano de aula, o seu planejamento, né? Para isso, eu vou convidar vocês para entrarem no endereço, que é onde você vai encontrar todo esse nosso aporte filosófico-pedagógico de assessoria, que é a nossa plataforma do Pensar. É onde nós transformamos o nosso material físico em material híbrido. Então, nós temos um material físico e temos também um material digital. E com o apoio desses dois materiais, você vai transformar a sua sala de aula numa comunidade de aprendizagem investigativa de uma forma mais dinâmica e mais atualizada também. Então, na entrada do programa, lá da plataforma do Pensar, você vai entrar com uma conta Gmail, né? Nós vamos deixar depois aqui embaixo também o link para você entrar lá na plataforma do Pensar, né? E você vai clicar no botão vermelho e entrar com uma conta Gmail. A senha para a entrada login é a mesma senha do seu e-mail. E se você, já lá dentro da plataforma, você vai encontrar a sua coleção, Início à Mudança, ou a coleção Novo Espaço Filosófico Criativo, você vai clicar na coleção que você adota, e lá, na coleção Início à Mudança, está sendo exigida uma chave de entrada, né? A chave de entrada, se você não recebeu ainda através do seu assessor, você vai clicar do ladinho ali, tem um link que você vai fazer um cadastro, e esse link nós recebemos aqui, encaminhamos a chave para os livros que você vai descrever que você precisa lá. Tá ok? Muito bem. Lá dentro do livro digital, então, do professor, existe essa aba lateral, né, lá já dentro do livro, né, onde você encontrará seus planos de aula, os roteiros pedagógicos, o livro do professor em PDF com sugestões de respostas. Então, está bem amplo, né, para ajudar você no seu planejamento e com todas essas orientações, né? Faça bom uso, é muito fácil, muito intuitivo, vamos lendo o passo a passo lá que vai pedindo, e é uma forma muito fácil de se acessar. Então, assim como existe o espaço do professor, o aluno também possui seu livro digital. As atividades extras oportunizadas lá com a criatividade, por contemplarem vídeos, jogos, pesquisas, podcasts, entre outras opções que já fazem parte do mundo virtual que essa geração tem dominado, né? Já nasceram dentro dessa geração. Então, pedimos a sua gentileza, professor, professora, educadores, para o Pensar, que indiquem, então, aos seus estudantes este mesmo link da plataforma do Pensar, que deixaremos aqui, então, à sua disposição, para que eles também tenham acesso a esse material, esse rico material híbrido, não é mesmo? Professor Silvio. E nesses 32 anos de atividades, junto às escolas, aos professores, aos alunos e às famílias, a gente nunca fez sozinho, a gente sempre fez a várias mãos. E queremos convidar você, professor, professora, para participar, né? Já estamos planejando 2022, planejando o ano que vem, as aulas, o roteiro das aulas. Então, se você, nesse trimestre, fizer alguma aula legal que você gostou, mande para nós, né, para que a gente possa colocar no planejamento do ano seguinte, do ano que vem, e você socialize isso com os professores do Brasil todo. O terceiro trimestre
ele se propõe a desenvolver em cada livro várias habilidades e competências que estão de acordo com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Todos os nossos livros têm esta preocupação, desde a educação infantil até o ensino médio, dentro desse fio condutor dos conteúdos que são recorrentes. Queremos que o aluno desenvolva habilidades e competências que são solicitadas, né, para que nós, educadores, para que a escola brasileira possa trabalhar com seus alunos em todos os segmentos, em todas as disciplinas. Mas eu ouso dizer, professor e professora, que quando você ensina matemática, ciências, história, português, você tem lá na BNCC algumas habilidades e competências que caem como uma luva no teu conteúdo. Porém, eu ouso dizer, e o professor Jefferson concorda comigo, e os outros assessores aqui da editora e do centro também, que nós temos um programa que faz com que as diversas solicitações lá da BNCC, das habilidades e competências, sejam discutidas para que os alunos possam entender melhor quando eles virem em geografia, ou história, ou ciências, a interpretação do espaço físico, o trabalho em grupo, a vivência, né? o socializar as suas ideias, mas também, ao mesmo tempo, ouvir o que o outro tem para dizer. Portanto, várias habilidades e competências serão trabalhadas nesse trimestre. Vou citar algumas, depois disso nós vamos passar para você, professor. Mas nós temos lá conhecimento do mundo e dos outros, desenvolvimento da criatividade, desenvolvimento da capacidade de comunicação e representação, quer dizer, como colocar as suas ideias. Isso desde a educação infantil até o ensino médio, essas habilidades e competências. Desenvolvimento da investigação, da pesquisa, da observação, da avaliação, que isso é fundamental também. E tudo isso para que a gente forme a comunidade de aprendizagem investigativa, que tem que acontecer primeiro na sua sala de aula. Depois ela tem que acontecer na escola. Como? Professores formando essa comunidade de aprendizagem investigativa, alunos formando essa comunidade de aprendizagem investigativa. Por quê? Porque nós queremos, enquanto educadores aqui do Centro de Educação para o Pensar e da editora Zofos, fazer com que a sua sala de aula seja um centro de educação para o pensar. E a sua escola, a sua sala de aula sendo um centro, a sua escola será um centro de educação para o pensar. E é isso que nós queremos, tá bom? Muito bem. Dito isso, vamos dar início. Na coleção Novo Espaço Filosófico Criativo, o segundo ano adota o livro Aprender a Filosofar com os Colegas. E no terceiro trimestre, estarão estudando a unidade 2, capítulo 7, que trata de o que faz eu ser eu. Será trabalhado, então, conceitos, neste capítulo, de identidade, desigualdade, sentidos, sentimentos, valorizando os sentimentos que as pessoas possuem. Já no capítulo 8, com o tema orgulho, irá fundamentar o conceito e distinguindo o sentimento de orgulho, aquele que nós sentimos orgulho das pessoas, dos filhos, dos pais, da professora, dos alunos, da forma que é uma forma positiva, né, de orgulho, do comportamento orgulho, que é reconhecido como soberba. No capítulo 9, que encerra a unidade 2, serão estudados, então, os sentimentos e as emoções, como um fator de extrema importância para os seres humanos e as suas relações. No capítulo 10 da unidade 3, a gente vai trabalhar sobre animais de estimação, que eu considero, pessoalmente, um dos pontos altos do segundo ano. Né? Porque se você conseguir fazer, professor, uma reflexão com seus alunos, a ponto de eles externalizarem ou o ter, ou o desejo de ter um animal de estimação, você vai estar conhecendo mais o teu aluno. E é isso que nós queremos. Que ele, nessa comunidade de aprendizagem investigativa, possa dizer aquilo que ele quer
dizer e ouvir o que os colegas têm a dizer. Já no capítulo 11, nós vamos trabalhar a questão dos sentidos e o entendimento do mundo. Isto é forte no momento que nós estamos vivendo. Quer dizer, qual é os sentidos e o entendimento de mundo que os nossos alunos do segundo ano estão tendo? E aí a gente vai refletir sobre o senso comum, sobre o conhecimento filosófico, sobre o conhecimento científico. E isso é muito bom, porque ele vai voltar a trabalhar isso lá na frente. O capítulo 12, que tem por tema observar, se propõe a desenvolver esta habilidade que é importante e é muito eficaz no processo de aprendizagem. A compreensão do diálogo, né? Pois é através da observação que coletamos subsídios para a nossa compreensão das coisas e que nós podemos avançar de forma empreendedora em todas as relações, no nosso diálogo, no entendimento dos conceitos, dos conteúdos, não é mesmo? Já no capítulo 13, como consequência da observação, nós temos, então, o tema comparar. É através da análise, da comparação, identificação, que nos é possível fazer melhores analogias e termos ações mais assertivas. Já no capítulo 14, trabalharemos com o tema compartilhar ideias e observações. Neste momento da prática do método LIDA, né, é onde colocamos a prática do diálogo, né, compartilhando nossas ideias, as nossas observações através da comparação, da identificação, dessa forma de fazer analogias. Finalizamos, então, o trimestre com a última unidade, Pensar Bem Sempre é Igual Filosofar, que é uma retomada dos conceitos e conteúdos estudados nas unidades, que nós passamos durante o ano, né, nas unidades anteriores, afirmando, então, os conceitos e conhecimentos aprendidos pela comunidade de aprendizagem investigativa. Isso. Agora vamos falar sobre o início de uma mudança, né? Então, é a minha história no quintal. Você, professora, que trabalha com esse livro, que é da coleção Início de uma Mudança, é uma história que eu escrevi, né? E a história é uma sequência do livro do primeiro ano, Meu Quintal. Você sabe disso, estamos indo para a terceira unidade, e esse livro conta também com muita lucidade e ilustração dos personagens e cores. Eu acho que isso nós temos que explorar muito, principalmente nesse terceiro trimestre. Lá na plataforma do Pensar, nós temos complementos com a aula do professor assessor, do capítulo 5, né, que eu acho que é importantíssimo você valorizar com os teus alunos para que eles assistam e que os pais também assistam. Afinal de contas, nós temos também lá na plataforma os games, os podcasts e outras atividades que vão te ajudar. E aí, o terceiro trimestre, ele vai iniciar com esse capítulo 5, que é Você Foi Criança um Dia? E aí tem uma atividade que a gente tem que reportar para os pais. Eu acho que é fundamental nessa unidade instigar os pais para que eles lembrem de quando eles eram crianças. E isso vai fazer com que os alunos possam dizer assim, opa, que legal, meu pai também foi criança um dia, meu pai também fazia isso, ou pensava como eu penso hoje. E aí a gente tem, né, o pai que tinha infância na árvore, as suas brincadeiras no quintal, animal de estimação, um certo saudosismo é trabalhado aqui, mas é importante porque não se quer cortar a árvore. E a gente quer ainda que os estudantes desenvolvam as habilidades de fazer boas perguntas, criar o hábito de ter boas lembranças, né? O hábito de dialogar em família, resgatando a história de infância dos pais, dos avós, dos tios, dos primos. Eu acho que esse é um momento muito, muito forte no segundo ano, o capítulo 5. No capítulo 6, nós temos o tema lembrança como uma folha de árvore caindo. Será dado ênfase, então, nesse tema, a importância do diálogo, né, da conversa em família, sobre o resgate da nossa história. O que podemos aprender com a história das pessoas mais velhas, né, não só dos pais, avós, tios, mas de outras pessoas também da comunidade. Compreender que a vida acontece em momentos presentes. É oportuno fazer a diferenciação dos conceitos antigo
e velho, né? Criar com as crianças a árvore genealógica de suas famílias, começar pelos avós, né? Afinal, com o modelo atual de família, onde os pais começaram suas famílias um pouco mais tarde. Eu sou um exemplo disso, né? Minhas filhas são pequenas, eu, né, já ultrapassei os 40 anos, mas nem tenho filhos pequenos, né? Então, muitas crianças ainda não chegaram a conhecer pessoalmente os avós, que é o caso das minhas filhas, não conheceram os avós paternos, porque os avós já faleceram. Então, é importante nós falarmos também dos nossos pais, dos nossos avós, eles saberem que foram pessoas como nós, estamos vivendo e temos contatos com elas até hoje, com as crianças, e que elas também, e essas pessoas tiveram contato conosco, foram os responsáveis pela nossa educação, né? Resgatar com as crianças e as suas famílias brinquedos, brincadeiras do tempo de infância, que era daquela época que os pais e avós eram crianças. Professor Jefferson, a gente vai para o capítulo 7. O capítulo 7 é uma continuidade dessas reflexões, porque a gente vai ver lá como nós vamos contar as nossas histórias neste quintal. E lembrem-se, lá no primeiro ano, professora, se falou do quintal como o mundo que nós vivemos. Então, agora é o momento de chamar os teus alunos para dizer, olha, nós todos fazemos parte de um grande quintal e nós temos que contar a nossa história nesse quintal. Olha que bonita essa analogia. Se a gente conseguir, no capítulo 7, que os nossos alunos percebam que eles vivem num grande quintal, que é o mundo, e que eles têm que contar a história deles nesse quintal, a gente vai estar organizando uma reflexão muito bonita com os alunos. E claro que aí a gente vai também trazer à tona alguns assuntos que estão aí no dia a dia, né? A crueldade que se faz com alguns animais, animais e crianças que são abandonadas, que são maltratadas, que estão aí jogadas na natureza. Então, eu acho que esses assuntos são fundamentais para o aluno perceber isso. Muito bem. Então, aí vamos para agora o terceiro ano, a Pequena Grande Marília. Professor Jefferson. Então, a história da Pequena Grande Marília, ela é baseada em fatos reais, que narra algumas experiências da menina Marília, né, que nasceu com nanismo, e que é sobrinha do autor, Clovis Geyer. Esta é uma daquelas obras que não tem quem leia e não se emocione com as reflexões propostas por ela. Aqui, além das reflexões, serão despertados muitos sentimentos e emoções. Iniciamos, então, o terceiro trimestre com a leitura do capítulo 5, A Esperanças, que se propõe criar reflexões e diálogos sobre a evolução humana. Avanços e retrocessos, é resgatada a importância da esperança no sentido de esperançar. Reflexão sobre as descobertas e criações humanas, positivas e negativas. Reforça a reflexão sobre as consequências das criações humanas no meio ambiente. Foca na reflexão sobre a amizade, a admiração como meio de amenizar preconceitos e reflexões sobre a linguagem do olhar. Já no livro digital, que está na plataforma do Pensar, professores e alunos terão acesso a videoaula com o professor assessor da editora Sofos, um podcast com a narrativa da cena, alguns games que reforçarão os conceitos de forma lúdica, né? E para ilustrar ainda mais uma sessão cinema. Dispomos de uma reflexão sobre nossos olhos veem o que queremos ver, para ser feita em família, que é uma continuidade da comunidade de aprendizagem investigativa. E para encerrar o capítulo, há uma avaliação em Word com 5 questões para avaliar todo esse tema. O capítulo 6, novamente, é uma continuidade e um início de uma reflexão com os alunos para que eles percebam o que é a justiça, né? Porque lá na história é bom sempre contextualizar, né? A história é um pretexto e nós queremos criar um texto. E o texto é a discussão sobre justiça. Então tem a ver lá com o cometa alaranjado, com a constelação de Libra, né? E aí vem essa discussão, que é o que nós precisamos fazer com os alunos no capítulo 6. Se você conseguir fazer isso, professora, você já ganhou o terceiro trimestre.
que é diferenciar atitudes justas de atitudes injustas. E aplicando a justiça em nossa vida como um conhecimento filosófico. Quer dizer, o que é uma atitude justa ou uma atitude injusta? Fazer com que os alunos tragam exemplos de atitudes justas e atitudes injustas e possamos discutir com eles. Lá na plataforma do Pensar também temos a narração dessa cena, tem o Criativamente, com 2 jogos, né? Um caça-palavras e uma palavra faltante, que tudo isso também motiva os alunos para essa discussão sobre atitudes justas e atitudes injustas. Muito bem. Na continuação, capítulo 7, professor Jefferson. Então, faz-se a conclusão, né, do trabalho, né, para este ano, do ano letivo, né, com o seu tema Sou Pequena por Fora, porém grande por dentro, que é aquilo que nós queremos que as crianças aprendam a ter valores humanos, né? E no livro digital é apresentado no mesmo layout dos outros capítulos. Então, inicia-se com a narração da história em um podcast, né? 2 games para ajudar a fixar os conceitos de forma lúdica, seleção de vídeo, uma avaliação extra do capítulo. Já neste capítulo, teremos como tema principal o autoconhecimento, a autoimagem, né? Investigação sobre o que é beleza interior, quais são os nossos valores, enfatizar e valorizar quem somos no mundo, aprofundar os estudos e conhecimento sobre os temas preconceito, orgulho e autoestima. Isso. Então, o novo espaço filosófico criativo do 3º ano, ele continua com os personagens que a gente já está vendo lá desde o 1º ano. O Filos e a Sofia, que vem crescendo. Você já trabalhou no 1º trimestre e no 2º trimestre, reportando-se a Filos e Sofia. Né? Por quê? Porque o crescimento desses personagens, gradativamente, ele deve acompanhar o crescimento dos teus alunos. Então, é sempre bom dizer, quando você começou lá nesse ano, no 3º ano, você tinha algumas atitudes que agora você tem ou não tem mais. Por quê? Porque o 3º trimestre, a gente, no livro do 3º ano, nós estamos na unidade 3. A unidade 3 é um filosofar vivo. Isso é forte, filosofar vivo. Nós não estamos simplesmente buscando teorias de alguém que já pensou sobre. Nós queremos pensar agora sobre várias coisas. Por isso que o capítulo 10, na unidade 3, vai trabalhar sobre o estar intrigado. Isso é uma atitude filosófica. Aristóteles já falava isso, né? Quando eu me intrigo, intrigar-se significa maravilhar-se também. Então, quando eu me intrigo com o pôr do sol, eu começo a pensar. Os poetas vão dizer, você está fazendo poesia. O filósofo vai dizer, não, eu quero descobrir o que significa esse pôr do sol, essa beleza, essa estética, isso que me deixa feliz. E aí vem uma discussão filosófica. E aí nós temos que discutir isso aí com os alunos. O que é estar intrigado? Né? Ficar pensativo, ficar assombrado, perplexo, intrigado. Né? Já no capítulo 11, a gente vai ter uma investigação sobre classificações. Então, eu posso classificar esse estar intrigado em alguns patamares. Aí eu começo a ensinar os meus alunos, e aí, professora, você deverá pensar isso, como é que eu vou fazer com que os meus alunos percebam essa classificação do estar intrigado? Daí eu estou relacionando o capítulo 10 com o capítulo 11. E o aluno, quando percebe isso, ele diz, opa, está tendo uma continuidade de reflexões. Aquilo que eu discuti já na semana passada, retrasada, eu estou voltando agora porque eu estou trabalhando classificação. Já no capítulo 12, pensando por silogismos. Silogismo é uma introdução à linguagem lógica. Os nossos alunos vão ver isto lá no 7º ano com muito mais intensidade. Mas aqui é um começo. Então, é explicar para eles o que é o silogismo. Né? Conceitos e premissas, proposições, inferências. Né? Quando eu digo todo homem é racional. Eu, Silvio, sou racional. Logo, eu, Silvio, sou homem. Eu fiz um silogismo rápido, simples. E se os alunos perceberem isso, vai ser uma brincadeira de palavras.
né? E a gente tem que brincar com as ideias. Então, o silogismo também pode ser uma forma lúdica para a gente brincar com as ideias. Então, o capítulo 13 é responsável pela conclusão do ano, né? E tem como tema pensar por si mesmo, que é um dos grandes objetivos do programa Educar para Pensar, que é educar para a autonomia, que é uma autonomia crítica, criativa, reflexiva, né? E também é um momento oportuno de retomar o conhecimento dos conceitos aprendidos durante o ano. É uma forma de avaliar, né? A avaliação é importante na nossa vida, para reconhecermos aquilo que realmente sabemos. Então, a avaliação na última parte do livro, pensar bem sempre é igual ao filosofar. Então, vale lembrar também que a coleção Novo Espaço Filosófico Criativo também possui complemento híbrido com o livro digital. Este ano nós deixamos o livro aberto, está sem chave, o professor pode entrar lá, né, clicar na coleção Novo Espaço Filosófico Criativo, lá na plataforma do Pensar, e clicar no livro que está anotando. Né? No espaço digital, o professor encontra o plano anual, o roteiro anual, o livro do professor, com sugestões de respostas, e o livro digital igual ao do aluno, com pesquisas, games, vídeos e avaliações extras. Isso. Então, você, professora do 4º ano, que trabalha com esse livro, Entender as Ideias e Filosofar, nós vamos estar iniciando o 3º trimestre com o capítulo 10, né, que é Interpretar e Compreender. Essa discussão ela já vem acontecendo neste ano e nos anos anteriores. A gente sempre tem que lembrar desse fio condutor que vai sendo recorrente os assuntos. Então, interpretar e compreender, a gente já está fazendo isso desde a educação infantil. E vamos continuar isso aí até o 9º ano. Né? Portanto, essas habilidades de raciocínio, de interpretar e compreender são fundamentais nesse começo de 3º trimestre. E aí a gente vai ver o quê? Né? Faremos nesse capítulo a relação entre ambiguidade e a leitura de sinais. Então, os sinais que eu faço, ele pode ser ambíguo. Né? Por quê? Porque antigamente, quando no mundo romano se fazia isso, os gladiadores significava, né, viva. Se eu fizesse isso, significava morra. E assim, hoje já é um outro significado. Então, a ambiguidade dos sinais e essa leitura dos sinais. E aí a gente vai ver o quê? Né? Nos chama atenção aí para a compreensão por meio de interpretações. A gente tem que interpretar, a gente tem que compreender para interpretar. Já no capítulo 11, nesse 3º trimestre, vai ficar evidente aí a ideia do cuidar de si e cuidar dos outros. Aqui em Santa Catarina existe uma propaganda que diz assim, né? Se você não gosta de você mesmo, se você não ama você, você não pode amar os outros. Se você não cuida de você, você não pode cuidar dos outros. O que significa isso? Significa a ética humana, né? A ética do humano, vamos colocar dessa forma. Então, eu preciso cuidar de mim mesmo para que eu possa cuidar dos outros. Então, nesse capítulo vai ser discutido, né, que o meio ambiente não está apenas relacionado com a natureza. O meio ambiente é muito mais do que simplesmente a natureza. Por quê? Porque vivemos numa época em que, de repente, se fala de meio ambiente e natureza, destruição, destruição, destruição. Né? Mas o meio ambiente é muito mais. Eu faço parte do meio ambiente. Então, é uma ampliação da discussão. Isso, no capítulo 12, nós temos necessidade, pensar, filosofar, agir. E irá investigar sobre os termos desejo e vontade, onde também fará as suas comparações e distinções desses termos, né, desses conceitos. Ainda neste capítulo será refletido sobre o segredo da felicidade. No roteiro pedagógico, este capítulo traz como uma reflexão sobre ser crítico e agir conforme suas convicções, a partir do texto Eu Etiqueta. Vale a pena a conferir. O capítulo 13 encerrará o trimestre e ano com a recapitulação dos temas apresentados durante o ano. Afinal, pensar por si mesmo é igual a filosofar. O início de uma mudança, 4º ano, uma ideia puxa a outra. São previstas
no terceiro trimestre, 14 aulas. Tá? Então, você, professor, professora do quarto ano, que trabalha uma ideia puxa outra, você vai ter 14 aulas para trabalhar os conteúdos que estão aí no livro e que também já foram dando dicas, né, nos roteiros de aula e no plano de curso que você viu lá no começo do ano. Então, é importante estar com os roteiros de aula, aula a aula. Essas 14 aulas têm lá uma série de dicas, de sugestões. E queremos que você seja criativo e crie outras, né? Lembrando, você, professora do quarto ano, vai estar no capítulo 5. Né? Lá no capítulo 5, nós temos a aula com o autor, a aula com o assessor. Então, é importante valorizar isso aí. Esse capítulo, né, tem como tema uma grande herança, né, que é aquele momento em que o vô diz, né, as minhas experiências você vai lembrar, aquilo que eu pensei você vai lembrar, mas tem as suas experiências, as suas lembranças, os seus conhecimentos. E isto significa aprender por si mesmo, pensar também na herança intelectual que a gente recebe, né, de geração em geração, mas que a gente precisa pensar essa herança intelectual e ter as nossas ideias, e pensar por si mesmo. No capítulo 6, nós teremos pensar pensar sobre algo? É uma pergunta. E nós temos certeza que sim. Então, é proposta a investigação sobre saber sobre algo. O que aprendemos e sabemos a partir da experiência e do sentido da visão? Refletiremos ainda neste capítulo sobre o que é ouvir e o que é escutar. O conceito filosófico principal do capítulo é empirismo. Já no capítulo 7, pensar, descobrir e maravilhar-se estão ligados, serão investigados os seguintes conceitos: conhecimento a priori e conhecimento a posteriori. Ideias puxam outras ideias. Grandes inventores e suas ideias. O que é espantar-se, maravilhar-se? Conhecimento e realidade. Pensar, conhecer e ter atitude. Aprofundar o entendimento sobre imaginação e realidade. No final do livro está disponível avaliações para relembrar o que foi discutido e aprendido com a comunidade de aprendizagem durante o ano letivo. Início de uma mudança, no quinto ano, nós temos o livro Os 422 Soldadinhos de Chumbo do Senhor General. É um livro escrito por Rude Bon, e nesse terceiro trimestre nós vamos iniciar com o capítulo 5, né, aonde nós vamos estar trabalhando lá na plataforma do Pensar, com uma aula do assessor, com várias atividades que estão ali. Nesse capítulo, a gente vai dar um passo a mais numa das áreas da filosofia que é importantíssima, que é a estética, mas essa estética como investigação do belo e do bom. Então, é uma oportunidade para a gente refletir com os alunos sobre a beleza, como a gente vê a beleza do mundo, a beleza das atitudes, a beleza do pensamento, a beleza de uma obra de arte, de uma música. Enfim, ampliar o conceito de belo. Os primeiros filósofos associaram sempre o conceito de belo com a arte, também com as atitudes, né? Então, quando podemos dizer que nossas atitudes são belas? Essa é uma boa reflexão para a gente fazer com os alunos. Então, outras ações e objetivos a serem alcançados neste capítulo é a questão da compreensão. Né? Compreensão de quê? Que compreender o que são motivos e pretextos. Compreender e reconhecer o que é raciocínio hipotético. Investigar o que é pensar sobre, pensar como e pensar por quê, tendo presente questões do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Construir coletivamente atitudes que ajudam na promoção da paz. Criar situações que exijam motivos e pretextos. Dialogar sobre o que é o belo, o que é o bom. Perceber o que é raciocínio hipotético, desenvolvendo no aluno a capacidade de se posicionar perante questões de violência do cotidiano,
propondo soluções para esses problemas. Aprender a resolver os conflitos do dia a dia, internalizando atitudes e valores que promovam a não violência e a tolerância. O tema do capítulo 6 é o diretor poderoso. Então, é claro que aqui a gente pode tirar a palavra diretor para não remeter, né, àquele que está à frente na instituição escolar, mas diretor aqui como aquele que tem poder sobre alguém. E quem tem poder sobre alguém e é poderoso? Como é que a gente entenderia isso aí, né? E aí a gente vai investigar, vai dialogar, vai trocar ideias sobre alguns conceitos. Conceito de poder, conceito de guerra, conceito de paz, conceito de violência. E aí, nesse capítulo ainda, a gente vai tentar mostrar para os alunos, e aí é o teu papel, professora, que existem formas de a gente identificar, sinais para a gente identificar a guerra e a paz, o símbolo da paz, né? Discutir com os alunos a questão da infância e a paz. Aonde começa a paz e aonde começa a guerra? E a gente está vendo conflitos aí pelo mundo todo, né? Aonde começa? Por que se faz a guerra, né? E aí a gente pode começar a trabalhar com os alunos sobre a questão do poder e autoridade, a questão da violência. Assim como a gente pode até pensar em criar jogos e brincadeiras para que o grupo de alunos nessa comunidade de aprendizagem investigativa possa desenvolver uma cultura da paz nesse espaço de escola, na sala de aula. O que seria essa cultura da paz? Já no livro digital, né, a gente tem lá podcast, tem vídeos, tem arquivos, tem pesquisas, né, tem uma pesquisa sobre brincadeira e violência, tem uma pesquisa sobre líderes da paz, né, e atividades avaliativas. No mês de agosto, né, são celebradas aí algumas datas importantes, né, como o Dia dos Pais, Dia do Filósofo, Dia do Amigo. Eu acho que isso tudo dá para a gente retomar com os nossos alunos, para que eles percebam, né, que esses dias, essas comemorações, elas têm um significado, né, para que os nossos alunos percebam esses significados também. Capítulo 7 tem como tema a grande ideia, né, e se propõe a investigar sobre a construção da paz. Dentre os vários pontos de vista, dispomos então um deles, que é a história contada pelos vitoriosos. Neste capítulo, ainda iremos dialogar sobre a importância da escola e da família, na construção da cultura da paz. Aprofundaremos sobre a importância de construirmos paz interior e serenidade para a nutrição das relações humanas. Lá no roteiro pedagógico, professora, você terá acesso às músicas da banda Roupa Nova e do Gabriel Pensador, que proporcionarão ampliar a reflexão sobre a paz. Nesse capítulo, a gente tem lá o podcast, tem um e-book que foi organizado pela Unesco, né? Então, essas colocações das músicas que o professor Jefferson colocou, professora, desse e-book, que é interessante você jogar para os seus alunos no 5º ano, para que ele leia esse e-book, veja esse e-book organizado pela Unesco, né, que tem como tema a cultura da paz, né, da reflexão à ação. E é um balanço aí da década internacional da promoção da cultura da paz e não violência, né, em benefício das crianças no mundo. E a gente finaliza o capítulo, no 5º ano, com uma sugestão de avaliação lá no livro digital. E para encerrar o ano, a última parte do livro, tem várias avaliações recapitulando conceitos estudados durante o ano em cada capítulo do livro. Por quê? Porque você, professora, está encerrando uma fase, né? 5º ano. Então, é bom tentar dar um fecho, até para os alunos perceberem, opa, desde o 1º ano a gente foi discutindo isso, relembrar isso para os alunos. Caso você, professor, tenha alguma dificuldade, procure o seu assessor para que ele lhe dê essas dicas, esses caminhos, né, para você mostrar para o teu aluno
que ele fez uma caminhada neste fundamental, no ensino fundamental 1, tá bom? Muito bem, professor Jefferson, novo espaço. Novo espaço filosófico criativo, 5º ano. Nós temos como título Tecer as ideias com os outros filosofando. É sempre importante lembrar que o que apresentamos aqui são apenas apontamentos, orientações, que o grupo de professores de assessoria pedagógica do Centro de Educação para o Pensar, né, está atrás aqui como título de recomendação. Não é uma bíblia. Professor, é importante que a professora, sente, faça seu planejamento, veja a realidade dos seus alunos, né? Então, o 3º trimestre do livro do 5º ano inicia-se na unidade 3, Filosofando e Encontrando Caminhos. Está constituído por 5 capítulos. Capítulo 10 traz como tema imaginação, mais criatividade, mais plano de ação é igual ao quê? Que se propõe a reconhecer a importância da imaginação, assim como perceber a função da imaginação e criatividade para a realização de um plano de ação. No livro digital, lá na plataforma do Pensar, dispomos de um vídeo ilustrativo, Imaginação Cura Tristeza. Temos 2 games interativos para enriquecer a aprendizagem dos conceitos propostos, assim como uma atividade extra para avaliar a aprendizagem do capítulo. Já no capítulo 11, com o tema Bem-estar, as relações, as analogias, iremos debater como pensar contribui para um tipo de conhecimento. Iremos ainda exercitar as analogias no campo do estudo da lógica, assim como conhecer os fundamentos da analogia. Disponibilizamos no livro digital um vídeo dos pequenos filósofos, Eu Sou Maior, que, ao narrar um conto esquimó, abrirá para uma reflexão sobre vida e presunção. 2 games e uma avaliação extra do capítulo para a gente também ampliar um pouco mais o nosso conhecimento. Então, o livro Tecer as Ideias com os Outros, Filosofando, no 5º ano, ele tem no capítulo 12 o conteúdo, né? Pensando hipoteticamente. E isto já foi trabalhado no 3º ano, já foi trabalhado no 4º, e agora a gente dá uma ampliada nesse 3º trimestre sobre o pensar hipoteticamente. O que a gente quer com esse pensar hipoteticamente? Que o estudante tenha a capacidade de trabalhar o conceito do pensamento hipotético como uma atitude filosófica. Quer dizer, se eu sei pensar hipoteticamente, se então eu estou tendo uma atitude filosófica. Lá no livro digital, na plataforma, nós temos um vídeo explicativo que vale a pena você assistir e insistir para os seus alunos assistirem, que é sobre o método hipotético dedutivo. Então, acho que vale a pena ver esse vídeo lá. Tem 2 games ilustrativos que vão ajudar a fixar os conteúdos aprendidos, além do que está no nosso livro físico. Capítulo 13, Desvendando Mistérios, Mitos, os mitos, né? Desvendando Mistérios, Mitos e Mistérios. De novo. Já no capítulo 13, Desvendando os Mistérios / os Mitos. Nós vamos trabalhar um pouco com os alunos o que são os mitos, né? Identificar mitos na sociedade contemporânea. Dá para você atualizar isso, né? Até pelo contexto político-social que a gente está vivendo nesse Brasil. Perceber, então, a diferença entre um pensamento filosófico e um pensamento mítico. Uma postura filosófica e uma postura mítica. Tudo isso é importante, né? Até para que o aluno perceba, professora, que você, como autoridade, como professora, tem muito mais essa incumbência filosófica do que simplesmente um mito, algo que inatingível. Então, lá na página 84, nós temos um texto com o objetivo de mostrar aos alunos que a mitologia está presente em todas as culturas. E continuamos na nossa cultura, né? E que o pensamento mítico, apesar de ser forte lá na Grécia, é algo cultural entre todos os povos. Então, isso é o capítulo 13, que é importante você trabalhar.
Já no capítulo 14, né, é o ser crítico. Esse é o que nós estamos colocando ali como ênfase no 5º ano. Né? Conclui os conceitos discutidos nessa fase de formação dos seus alunos. Nós queremos que os nossos alunos sejam críticos, criativos e criteriosos. Então, o que é ser crítico? É poder analisar os conteúdos estudados durante o ano em cada capítulo, mas não só no livro, entender, tecer as ideias com os outros filosofando, também nas outras disciplinas. Então, fazer os alunos perceberem na matemática, nas ciências, na educação física, em artes, o que eles aprenderam, que pensamento crítico eu posso ter do que eu aprendi em cada segmento. Então, esse último capítulo, ele vem para coroar um dos grandes objetivos da filosofia, que é posicionar-se criticamente diante das situações, analisar, avaliar e questionar logicamente. É muito bom terminar, né, esse 3º trimestre voltando à ideia, professor, professora, de que você é um privilegiado. Por quê? Porque tem, junto à Editora Zófios e ao Centro de Educação para o Pensar, esse momento de reflexão, esse momento de luz e esse momento de ação, nesse programa Luz, Reflexão e Ação, junto com o assessor e junto com o autor, para que a gente possa dizer o que nós queremos que aconteça com o nosso livro didático. Por isso que o convite para você, professora, do 2º ao 5º ano, é que entenda o programa para que ele possa lhe ajudar, para que a gente possa fazer com que a BNCC aconteça em nossa sala de aula, para que a gente tenha uma comunidade de aprendizagem investigativa. E que você, professor, saia ganhando em termos de realização, em termos de poder dar uma boa aula, e que a escola saia ganhando, e que nós, enquanto Centro de Educação para o Pensar e Editora Zófios, que estamos há 32 anos fazendo esse trabalho, o professor Jefferson, com anos de experiência como aluno, como professor e agora como assessor, eu como autor e também como professor que organizou os conteúdos pensando em você para fazer esse trabalho junto aos seus alunos. Quero, em meu nome, em nome do professor Jefferson e em nome de todos os assessores, agradecer imensamente você, professor, professora, e estamos aqui à disposição para responder perguntas, para ajudá-lo nessa caminhada aí do 3º trimestre. Um forte abraço meu e do professor Jefferson e continuamos juntos. Até mais.